Olá, meus amores, bom dia. Vocês estão bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Hoje a gente vai iniciar, introduzir nosso segundo capítulo do módulo 3, que é o capítulo 9, tá? Medidas de volume e medidas de capacidade. Hoje a gente vai relembrar um pouco sobre as medidas de volume e capacidade, tá? As medidas de volume que definem, né, são as medidas de volume que definem o volume de um corpo. Então, para mim descobrir o volume de um corpo, né, vou necessitar das medidas de volume, porque elas vão definir o volume desse corpo, tá? Assim como elas vão definir a capacidade, né, desse corpo. A gente já estudou em alguns momentos, tá? Em anos anteriores a gente já estudou as medidas de volume. O que é o volume? O volume de um corpo, gente, é quando a quantidade de espaço ocupado por esse corpo. Então, o volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupado por esse corpo, tá? Aqui tá dizendo aqui também, o volume de um corpo é a medida de espaço que ele ocupa. E o que é a capacidade? A capacidade de um recipiente é a quantidade de líquido que ela pode conter em seu interior. Então, a capacidade, ela é a quantidade de líquido que o recipiente vai poder comportar, vai poder conter. E o volume, né, é a medida de espaço que ele vai ocupar, que o corpo vai ocupar, tá? As medidas de volume, então, tem uma medida oficial, né, padrão, que é o metro cúbico para as medidas de volume. E nas medidas de capacidade, a gente tem como medida oficial o litro, né? Ok? Então, aqui, a gente tem aqui nesse exemplo um cubo, tá? E cada aresta desse cubo mede 1 centímetro, tá? E o volume desse cubo vai corresponder a quantos centímetros cúbicos? Então, se eu quiser calcular o volume desse cubo, é fácil, né? Só a gente fazer aresta vezes aresta vezes aresta. Vai ser igual a 1 centímetros cúbicos, não é isso? Mas se eu quiser descobrir agora a capacidade, eu descobri que o volume é de 1 centímetros cúbicos. E a capacidade? Ó, 1 centímetros cúbicos, ele corresponde a 1 ml, ok? Vamos ver esse outro exemplo aqui, né? Que nós temos um cubo, cada lado, cada aresta desse cubo vai medir 1 decímetro. Então, o volume desse cubo vai ser 1 decímetro cúbico, não é isso? E a gente poderia também estar contando aqui o volume, fazendo a contagem da quantidade de cubinhos que formam o volume desse cubo maior, né? A quantidade de cubinhos pequenos. Ele tem a capacidade para 1000 cubinhos, ó. Aqui nós temos 1000 cubinhos, tá? Com 1 centímetro cúbico de volume. Cada cubinho tem 1 centímetro cúbico de volume. 1 centímetro cúbico de volume. E eu tenho 1000 cubinhos com 1 centímetro cúbico de volume. Então, eu sei que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, 1000, né, 1000 cubinhos com 1 centímetro cúbico vai equivaler a 1000 ml no total. 1000 ml é igual a 1 litro. Logo, a capacidade aqui ocupada por esse cubo seria de 1 litro de qualquer líquido. Vamos relembrar aqui as medidas de volume, né? O metro é a unidade padrão, o metro cúbico,
E nós temos os múltiplos e os submúltiplos, que são quem? O quilômetros cúbicos, o hectômetros cúbicos, o decâmetros cúbicos, aí a unidade de medida padrão, que é o metro cúbico, o decímetros cúbicos, os centímetros cúbicos e os milímetros cúbicos. Então, essas são as unidades de medidas de volume, ok? Então, se eu quiser fazer transformações de quilômetros cúbicos para metros cúbicos, ou de metros cúbicos para milímetros cúbicos, como é que eu faço? Em cada unidade aqui, ela vai de 1000 em 1000, né, ó. Começar daqui para cá, da sua esquerda para a direita, tá? Cada unidade vai valer, representar 1000. Então, da minha direita, da esquerda para minha direita, eu vou multiplicar. Se eu quiser transformar da unidade, uma unidade maior para uma menor, né? Porque o quilômetro é a maior de todas, eu vou multiplicar por 1000. Então, vou andar 3 casas decimais para minha direita. Se eu estiver voltando da direita para a esquerda, né? Tô voltando aqui, eu vou dividir por 1000. Ah, não coloquei todos aqui? Todos vão ser 1000. Todos você vai dividir por 1000. Então, você vai dividir por 1000, dividir. Então, vamos lá. Supondo que eu quero transformar de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Você vai sair da esquerda para a direita. Então, você vai andar quantas casas? 1, 2. Só que as nossas casas, né, de metros até centímetros, elas têm uma unidade de 1000, né? Então, são 3 casas decimais, mais 3 casas decimais, que dá um total de 6 casas decimais. Então, você vai multiplicar por 1.000.000. Você quer transformar de hectômetro para quilômetros cúbicos, de hectômetros cúbicos para quilômetros cúbicos. Você vai voltar uma casa, que essa uma casa, né, representa uma unidade de 1000, então são 3 casas decimais. Você vai voltar 3 casas decimais, ok? Então, aqui eu tenho algumas observações, ó. 1 decímetros cúbicos, tá? Ele corresponde a 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 decímetros cúbicos é igual a 1000 centímetros cúbicos, que corresponde a 1000 ml, que é igual a 1 litro. Então, 1000 ml é igual a 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, vamos ver aqui, ó. Além disso, um recipiente cujo volume interno é 1 metro cúbico tem uma capacidade para exatamente 1000 cubinhos de 1 decímetros cúbicos, que equivale a 1000 litros de líquido. Ó, observe que aqui eu tenho um único cubinho desses aqui, né, ó. Aqui eu tenho 1000 cubinhos iguais a esse. Um único cubinho desse tem um volume de 1 decímetros cúbicos, corresponde a um único litro. Aqui, eu tenho 1000 cubinhos iguais a esse. Então, eu vou ter 1000 litros de líquido, né? Porque se para um cubinho eu tenho 1 litro, então, para 1000 cubinhos, eu vou ter 1000 litros. Então, o volume desse cubo aqui é 1 metro cúbico, porque a gente faz aresta vezes aresta vezes aresta. Vai ser 1 metro cúbico, que é igual a 1000 decímetros cúbicos, que equivale a 1000 litros de água. Então, bom, meus amores, ó, é super importante vocês lembrarem sempre que 1 decímetros cúbicos corresponde a 1 litro, tá? Ou seja,
1 decímetros cúbicos é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1000 ml, que é igual a 1 litro. Lembrem sempre disso. Se aqui eu tenho 1 decímetros cúbico, que é igual a 1 litro, se eu tivesse 2 decímetros cúbicos, eu teria 2 litros. Se eu tivesse 3 decímetros cúbicos, eu teria 3 litros. Se eu tivesse 12 decímetros cúbicos, eu teria 12 litros. Se eu tivesse 120 decímetros cúbicos, eu teria 120 litros, ok? Então, é super importante vocês estarem prestando atenção nessa dicasinha de 1 decímetros cúbicos. E a gente finaliza, assim, a nossa introdução. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar no privado, tá bom, meus amores? Beijos!